Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje traz para nós uma confiança, a fé. A palavra fé que faz a gente crer que Deus está presente, que Deus existe, que tudo que Ele fala é verdadeiro, tudo que Deus proclama para nós na palavra de Deus, diante da Santa Missa, diante dos sacramentos, diante dos atos concretos que Deus realiza na igreja, Deus está falando conosco o tempo inteiro, através da confissão, através do matrimônio, através dos sacramentos, através dos nossos sacerdotes. Então, assim, a palavra de Deus ela é viva e caminha conosco. Porém, como é que eu vacilo na minha fé, né? Então, hoje eu lendo a palavra, eu fiquei impressionado quando Jesus disse: "Pedro, por que tu duvidastes?" Né? Por que tu duvidastes? Jesus estava lá no mar e falou assim: "Não tenhas medo, sou eu que estou aqui." Eles ficam apavorados. Então, Deus fala para a gente não ter medo das coisas, porque Deus está conosco. Então, não é para nós ter medo. E por que a gente tem medo? Porque a gente duvida. A gente duvida que Deus existe, a gente duvida que Deus está presente. A gente duvida que Deus está tomando conta hoje da tua situação financeira. Deus está tomando conta hoje da tua família. Deus está tomando conta hoje do teu coração. Nós duvidamos. Não duvides, eu tomo conta de você. A tua vida, se está em minhas mãos, fique tranquilo, ela está em minhas mãos. Mas confie. Então o ato de fé é ter essa confiança. Vai vir um vento forte, vai vir as situações difíceis, aí você pode vacilar na fé. Senhor, estou afundando. Mas Pedro, apesar de vacilar, ele tem uma confiança, ele vai até o encontro de Jesus, confiando na voz de Deus. Mas quando ele começa a vacilar, que o vento forte bate, ele tira a atenção dele de Jesus, ele começa a afundar. Mas ele volta a olhar e fala: "Senhor, me ajuda." E Deus segura na mão. Então, querido irmão, hoje, com esse entendimento, coloca a mão no teu coração. Algumas vezes o teu coração já tentou vacilar na fé? Alguma vez o teu coração já pensou em desistir, já pensou em parar? O vento forte veio, talvez a situação está difícil, talvez você está vivendo isso hoje. Você tirou o olhar de Jesus, talvez você é uma pessoa que estava caminhando, talvez você é uma pessoa que estava no caminho, de repente começa a vacilar a tua fé, começa a duvidar as coisas começam a acontecer, dificultar. E ontem eu conversei com o nosso sacerdote, o Padre Goodwin, e ele falou assim, uma coisa muito interessante: qualquer decisão que você vai tomar, não tome por sentimentos, mas sim por esse amor concreto por Deus. Tudo, meu irmão, tudo é um amor concreto em Deus. Deus é o teu objetivo. Deus é o teu olhar fixo.
A voz de Deus, nós temos que obedecer à voz dele. Se a voz dele diz, pega a tua cruz e me siga, pega a tua cruz e me siga. Se a voz dele diz, filho, você vai ter que amar até os vossos inimigos, ame os vossos inimigos. Querido irmão, é fácil não, mas você obedecer à voz de Deus é confiar no que ele te pede. Se ele te pede para confessar, se ele te pede para você perdoar, se ele te pede para você viver a graça de estar sempre no estado de graça, viva isso. Se ele te pede para você viver o amor, marido, cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da igreja, cuide da sua esposa. Então, assim, é tudo isso que nós temos que viver, irmão. Escutar essa voz e confiar. Viver a graça no nosso coração, viver a graça na nossa vida. Se todos nós tomássemos essa consciência que Deus fala conosco, que é a voz dele que está falando, nós não duvidaríamos de nada. Nós continuaríamos na graça. Nós não trataríamos mal os outros. Nós não maldizíamos os outros. Nós não colocava nossa confiança no dinheiro. Nós não colocava nossa confiança no ter. Mas sim na graça da convivência, do amor. E tudo isso, meu irmão, está na voz de Deus. Tudo isso está na palavra dele. Tudo isso está nos ensinamentos dele. Não duvide. O que tem feito você vacilar? O que tem feito teu coração vacilar? Entrega agora. Fala, Senhor, dá um grito. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, nessa situação. Xandalai, ali, 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 ali. Xandalai, alamai, ali, 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 ali. Tem pessoas afundando em dívidas, afundando em situações adversas, afundando dentro da sua casa, está tirando a paz. Talvez sejam essas dívidas, talvez seja o teu coração tirou o olhar de Deus, começou a olhar somente para si. E é o momento de você se voltar para Deus agora e segurar nas mãos dele, grita, fala, Senhor, me salva, dá-me um coração reto, dá-me um coração que vai caminhar com o Senhor, dá-me um coração que vai estar na tua presença e eu vou te procurar. Sabe, irmão, o melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus, é segurando na mão dele. E é isso que Deus colocou para mim hoje. Quer um lugar bom para a tua vida? Segure minha mão. Se for preciso gritar, grite, mas não vacile na fé. Não duvide que Deus está contigo, porque Ele está, escute a voz dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fizemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,